E o estudo de hoje nós conseguimos sair do capítulo 3 do livro, né, que é um capítulo muito extenso, e hoje é o capítulo 4. Amém? Capítulo. Amém. Eu pedido a vocês é que o seu microfone fique desligadinho, tá bom? Para que a gente tenha sempre aí a tranquilidade de estudar sem termos interrupções. Capítulo 4. A verdadeira motivação. Mateus capítulo 6, versículo 1 vai nos dizer: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Olha que interessante. Isso aqui é uma informação e, ao mesmo tempo, uma repreensão. O desejo de Deus é que ele seja visto, é que ele seja glorificado e exaltado através de nossas vidas. Então, isso aqui é uma das informações que Deus levou de uma forma a repreender também, dizendo: guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos outros, de querer mostrar uma justiça que vem de você mesmo. Nós entendemos durante todos esses dias aqui que nós estamos estudando que a justiça, quem é justo o suficiente, nos torna justo, é Deus, é Cristo. E aqui ele vai dizer, com o fim de vocês serem vistos pelas pessoas. Esse não é o desejo de Deus para nós. Depois você vai entender mais ou menos qual é a aplicação e qual é o sentido desse texto que Jesus quer nos ensinar. As palavras de Cristo no monte eram uma expressão daquilo que fora o mudo ensino de sua vida, mas que o povo deixara de compreender. Eles não entendiam como, tendo tão grande poder, ele não buscava empregá-lo em garantir-se, ou melhor, garantir para ele aquilo que reputava o maior bem. Seu espírito, motivos e métodos eram opostos aos de Jesus. Olha qual era o pensamento do povo daquela época. Eles observavam que Jesus ele tinha uma vida cheia de poder, mas ele não estava ali para angariar bens para ele devido àquela sabedoria que ele tinha. Ou esse período agora final, nós estamos observando que cada vez se levanta mais pessoas supercapacitadas que poderiam estar glorificando ao Deus com suas vidas. Mas o que acontece? Infelizmente, ao invés de trazer glória a Deus, estão trazendo para si mesmo. Esses dias eu estava vendo uma pregação de um jovem, um menino assim, muito, que tem uma capacidade absurda, irmãos. Não estamos falando da nossa igreja, estamos falando de um jovem que está na internet e é um menino muito novo, ele se diz profeta. E ele tem uma capacidade absurda de fala, de oratória, e ali ele começou a fazer algumas coisas nas pregações, começou a dizer que ele era profeta, começou a falar umas línguas diferentes, obviamente tem pessoas que falam, né, as línguas, eles falam ali que são as línguas dos anjos, nós não temos essa mesma interpretação, mas ele começou a fazer aquilo, começou a brincar um pouquinho ali com as coisas do Senhor. Só que depois ele começou a trazer para ele glória, infelizmente. Começou a trazer glória a si, começou a dizer que ele tinha tantos seguidores na internet, enfim, várias coisas assim. E infelizmente é isso que está acontecendo hoje. Quando alguém é muito capacitado, às vezes ela traz o quê? Glória para si mesmo. Ao invés de Jesus ser visto, aquela pessoa está trazendo glória para ele. Então, os judeus não entendiam como Jesus, tendo grande poder, ele não buscava empregá-lo em garantir recursos, bens, maior bem para ele aqui nessa terra. Né? Então, o espírito e os motivos dos judeus eram completamente opostos ao de Cristo. Cristo veio aqui para nos ensinar como viver nesta terra e de que forma glorificar o nome de Deus aqui através de nossas vidas. Escribas e fariseus, conquanto eles pretendessem ser muito zelosos na honra da lei, a sua própria glória era o verdadeiro objetivo que eles buscavam. E Cristo, irmãos, queria tornar-lhes isto manifesto, que o amante de si mesmo é um transgressor da lei. Olha o que o povo fariseu fazia. Eles queriam ser zelosos demais à lei, fazer demais detalhes, buscar por detalhes dos mandamentos e da lei também judaica, mas eles queriam fazer isso para a sua própria glória. É por isso que Jesus reprova muitas vezes os judeus, os fariseus. Ele olha para eles e fala assim: ó, vocês são como sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado, irmão? É aquele sepulcro que está lindo lá fora, mas por dentro está podre. Por quê? Porque a pessoa está desesperada para mostrar externamente uma mudança, mas dentro essa mudança não acontece. É muito comum nós vermos pessoas que na igreja manifestam um espírito de transformação ou um espírito de alguém amável, de alguém bom, mas que infelizmente no seu lar
às escondidas, esta pessoa não manifesta o mesmo espírito. É muito comum nós percebermos pessoas fazendo as mesmas práticas dos fariseus e dos escribas e dos judeus. Eles guardavam os mandamentos não para glorificar a Deus, mas sim para trazer glória para si mesmo. Para que quando as pessoas vissem, dissessem, olha lá, aquele ali é um cristão, não vou usar essa expressão, porque nessa época eles não eram cristãos. Era ali, é um bom judeu, é um bom fariseu, olha como eles são fiéis, olha como eles fazem isso. Eles queriam isso, essa honra, essa glória. E aí, quando Jesus funda a igreja, a primeira lição que Jesus nos ensina é o quê? Ei, não traga glória sobre você. Todas as capacidades que você tem foi Deus que te deu. Glorifique a Deus no teu falar, no teu agir, nas capacidades que você tem. Que Deus seja completamente glorificado, irmãos. Completamente glorificado. E que essa seja o meu desejo seu, porque quando nós somos amantes de nós mesmos, nós nos tornamos transgressores da lei de Deus. Olha que interessante. Os princípios nutridos pelos fariseus, eles são os que formam, irmãos, os característicos da humanidade em todos os séculos. O espírito de farisaísmo é o espírito da natureza humana. E quando o Salvador mostrou o contraste entre o seu próprio espírito e o método dos rabis, ali, dos mestres daquela época, seu ensino se aplicava igualmente ao povo de todos os tempos. Então, Jesus, ele vem para nos mostrar como nós devemos agir, e ele mostrou o contraste, a diferença absurda, o abismo que existia entre a forma como Jesus agia e a forma como os fariseus, mestres da lei, agiam. É por isso, irmãos, que nós temos que ser, sim, obedientes ao Senhor. O zelo, ele é importante até certo ponto. Se ultrapassarmos essa linha imaginária que nós temos do zelo, aí nós começamos a nos tornar extremistas, como foi os fariseus e os publicanos. E é uma das coisas que Deus não quer que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos como ele foi nesta terra. Jesus, ele tinha um espírito de mansidão, de amor, e todo mundo observava que nele era transmitido essa alegria, essa paz. E é isso que Deus quer para mim e para você. Aqui diz, ó, que nos dias de Cristo, os fariseus procuravam continuamente conseguir o favor do céu, a fim, irmãos, de obter uma honra e prosperidade mundana, as quais consideravam como sendo a recompensa dessa virtude. Eles ostentavam ao mesmo tempo seus atos de caridade diante do povo, com o intuito de atrair-lhes a atenção e adquirir reputação de santidade. Você percebeu? Olha que forte esse texto. Os fariseus procuravam todo o tempo o favor do céu a fim de obter, irmãos, honra e prosperidade aqui na terra. Eles achavam, irmãos, que eles tinham que ostentar os seus atos de caridade. Tudo aquilo que eles faziam de bem para o próximo, eles tinham que falar, eles tinham que demonstrar, eles tinham que mostrar aquilo ali a fim de atrair para eles mesmos a atenção e adquirir uma reputação de santidade. Uma vez eu fui fazer uma visita numa cidade e ali eu fiquei morrendo de vergonha. Tinha umas pessoas ali de outra nacionalidade, né? E eles estavam precisando de uma ajuda. E nós fomos lá, eles começaram a participar do evangelismo, inclusive foram batizados na época. E ali eu fui visitar, e como eu falo espanhol, eles estavam recém-chegados, então não entendia muito bem o português, e eu comecei a conversar com eles em espanhol. Só que eles estavam ali já há mais ou menos uns 2 meses. E aí eu levei um irmão lá comigo, era um ancião da igreja. E quando eu levei o irmão, de alguma forma, começou a falar, dizendo assim, mas ele falou de um jeito, irmão, que aquilo aí não foi legal. Foi assim muito ofensivo o jeito que ele falou, mas ele disse assim: pastor, porque já faz um tempo que eu estou aqui com essa família, já tirei dinheiro para ajudá-los, eu já trouxe aqui para eles frango, trouxe aqui para eles isso", e começou a falar algumas situações, começou a falar muitas coisas. E aquilo ali, irmãos, eu olhei para a cara daquela família, eu percebi eles ficando assim meio tristes, eles estavam tão felizes, sorridentes, mas de repente eles começaram a ficar tristes, aquela família começou a ficar triste pela forma como eles estavam falando. E como ele estava falando, né? Ele estava trazendo para ele ali uma atenção maior do que aquele gesto que ele tinha feito, que veio de Deus, que partiu de Deus, eu acredito assim, inicialmente, mas depois ele começou a trazer aquilo para ele, aquela honra para ele. E aquilo se tornou tão forte, ficou tão chato aquilo ali, que a conversa ela já começou a ficar mais. Como é que eu posso falar? Ficou mais pesada, não ficou aquele negócio leve e gostoso, ficou um negócio mais pesado.
Oh, gente. Só um minutinho, gente. Eu não consigo me concentrar aqui, tá? Ligando aqui o microfone, tá bom? Só um minutinho. Pronto, irmãos. Que Deus seja louvado. Vamos continuar. Então ficou pesado. Então, qual é o conselho que Deus está dando para mim e para você hoje, irmão? E aqui eu preciso dizer: aqueles que são espirituais assimilam as coisas de Deus espiritualmente. Se todas as manhãs nós estamos aprendendo essas lições aqui, é porque Deus tem lições para nos ensinar. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que Deus quer ensinar eu e você. Então, que nós possamos ostentar não os nossos próprios atos de caridade, mas fazer aquilo que Deus nos pede sem querer ser visto por isso. Olha o que vai dizer aqui, ó. Quando tu deres esmola, irmãos, disse Jesus, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu pai que se vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, versículo 3 e versículo 4. Todas as vezes que você ajudar alguém, obviamente, nós entendemos que nesses últimos dias finais as pessoas precisam ser encorajadas. E você vai ver que a autora vai falar sobre isso aqui. Mas quando você der ou abençoar alguém, faça isso de coração, não querendo ser visto, não querendo se mostrar através desse ato de caridade. Eu não gosto quando a gente vai fazer uma ajuda a um próximo e a gente tem que tirar foto com as pessoas. Eu não gosto disso. Uma vez eu estava com umas cestas básicas comigo, e aí eu tive o privilégio ali de abençoar alguém, né, com uma cesta. E ali a pessoa que estava sendo abençoada quis tirar uma foto, né, para, não sei, para mostrar. Eu falei, não, não precisa. Por quê? Porque eu fiquei com medo de aquilo ali, ele tá olhando para mim como se fosse eu a pessoa boa. E eu não sou bom, gente. A verdade é essa. Nós, por natureza, somos maus. Quem faz a gente fazer um ato de bondade é Deus. É Deus que toca no teu coração para você fazer um ato de bondade. Não somos nós mesmos. Eu estava aqui saindo de casa para fazer um batismo e, desculpa, antes para ir para uma programação no Dia da Mulher, e o sol estava forte. Ontem foi o dia de o sol mesmo queimar mesmo. E aí eu estava aqui do lado de casa e tinha um senhorzinho limpando. Eu acho que ele devia ser angolano, eu não sei. Mas ele estava ali trabalhando no sol quente, todo queimado e puxando ali com uma faquinha. Ele não tinha enxada, não tinha nada, com a faquinha ali, o capim do vizinho aqui do lado. E eu olhava para ele assim, chega, me deu um negócio no meu coração. Eu digo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha esse sentimento que eu estou sentindo. Isso não vem de mim, só pode vir de Deus. Eu estava sentindo uma compaixão, ele estava sentindo ali olhar para aquele irmão e dizer assim, meu Deus, se eu tivesse condição para ajudar, tivesse mais condições de ajudar bastante, né? Mas isso não vem de mim, isso não vem de você, isso vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tem atos que Deus vai te recompensar publicamente, mas atos que você fez em segredo. Com essas palavras, irmão, Jesus não ensinou, está aqui dizendo aqui o livro, ó, que os atos de bondade devem ser sempre conservados em segredo. Presta atenção. Nem sempre os atos de bondade devem ser feitos em segredo. Paulo, o apóstolo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não oculta o generoso sacrifício dos cristãos macedônios, mas fala da graça por Cristo que foi neles operada, de maneira que outros foram possuídos do mesmo Espírito, irmãos. Ele também escreveu à igreja de Corinto dizendo: o vosso zelo tem estimulado a muitos. Então, existe sim formas de você fazer o bem, porque Deus ele vai, de alguma forma, recompensar você publicamente, mas que não seja o nosso desejo e a nossa como é que eu posso dizer, que não venha a ser a nossa motivação aparecer, que não seja esse desejo. Eu quero fazer para aparecer, para mostrar santidade, para que as pessoas vejam que eu sou bom. Não é essa a ideia. A ideia é que Deus seja visto através da sua vida. Então, todo ato de bondade que você fizer, coloque sempre diante do Senhor, pedindo de Deus humildade, para que os atos de bondade dele seja visto. E ele é expert, irmãos, é especialista em recompensar você publicamente. É ele que vai fazer essa recompensa. É Jesus que vai te dar essa recompensa. As próprias palavras de Cristo esclarecem, irmãos, a sua intenção fazemos atos de caridade. O objetivo não deve ser atrair louvor e honra a nós, aos homens. A verdadeira piedade, irmãos, ela nunca promove um esforço para a ostentação. Os que desejam palavras de elogio e lisonja, dela se nutrindo como um bocado delicioso, são cristãos apenas de nome.
Por meio de suas boas obras, devem os seguidores de Cristo trazer glória, não para si mesmo, irmãos, mas para quem? Para aquele que, mediante cuja graça e poder eles operaram. É por meio do Espírito Santo que toda boa obra é efetuada. E o Espírito é dado para fazer o quê, irmãos? Glorificar, não o recebedor, mas o doador. Olha que maravilha. É por meio do Espírito Santo que toda obra é efetuada. Ou seja, quando nós decidimos fazer o bem a alguém, acredite, é o Espírito Santo que está trabalhando no nosso coração. E o Espírito é dado para glorificar não quem recebe, e sim quem está doando. Então, não precisa se desesperar para querer aparecer com atos de caridade. Faça, continue praticando. Se toda a igreja praticasse, seria algo assim estrondoso para o mundo seria impactado, irmãos. Continue, mas que Jesus seja visto, não eu e você. Quando a luz de Cristo brilha na alma, os lábios se encherão de louvor e ação de graças. Vossas orações, o cumprimento de vossos deveres, vossa beneficência, vossa abnegação, não serão tema de vossos pensamentos ou conversação. Jesus será engrandecido, o eu será oculto e Cristo aparecerá como tudo em todos. Que bênção, amém? Ou seja, quando nós estivermos Maior de tudo. com Cristo brilhando em nossa alma, irmãos, aquilo que a gente faz, os nossos deveres, as nossas tarefas, as nossas beneficências, tudo isso, irmãos, não será o tema da nossa conversação. Pelo contrário, a nossa conversa será para engrandecer o nome de Jesus e o nosso eu será oculto e Cristo é que será engrandecido e aparecerá em tudo que nós fazermos. Irmãos, que maravilha isso daqui. Quando nós pegamos essa mensagem, colocamos no nosso coração, você vai perceber que será natural os trabalhos de beneficência. Será algo comum nós vermos nas igrejas, pessoas fazendo, mas não para aparecer, e sim para que Cristo apareça. E aí, meu irmão, não tem inimigo para segurar a igreja de Deus. Não tem. Porque, assim, uma dos métodos que Cristo utilizava, irmãos, é justamente esse aqui, ó. Ele chegava a se aproximar das pessoas como que quisesse fazer o bem das pessoas, é o primeiro. Depois, ele mostrava simpatia pelas pessoas, era o segundo. E o terceiro, ele ajudava as pessoas na necessidade. Só depois disso ele ganhava a confiança das pessoas. Depois que ele ganhava a confiança das pessoas, ele dizia: vem e segue-me. É o mesmo método que Jesus quer que nós utilizemos aqui, ó. A mesma coisa. Então, fazer o bem é algo que vem de Deus. E quando a gente faz, a igreja impacta o mundo. Cumpre-nos dar em sinceridade, não para fazer ostentação de nossas boas ações, mas por piedade e amor para com os sofredores. A sinceridade de desígnio, a verdadeira bondade do coração, eis o motivo que o céu dá valor, irmãos. Olha só, o céu dá valor quando nós somos sinceros no nosso desígnio de fazer o bem, que a verdade, a verdadeira bondade que vem do nosso coração, isso é de Deus, e isso é o motivo que o céu dá valor. A alma sincera em seu amor, que põe todo o coração em devoção a Deus, Deus considera mais preciosa que as barras de ouro lá de Ofir. Percebeu, irmãos? Olha que maravilha. Tal é a bênção daqueles que mostram misericórdia aos pobres, diz o profeta Isaías. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E o Senhor te guiará continuamente, irmãos, e fartará a tua alma em lugares secos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Isso aqui é uma promessa para mim e para você. Quando nós fazemos, cuidamos do pobre, cuidamos do necessitado, cuidamos do estrangeiro, cuidamos das pessoas que estão nus, que estão sem roupa, que estão precisando de apoio, o que é que Deus faz? Deus vai brotar em nós essa luz. Ele vai continuamente fartar a nossa alma. Em lugares difíceis, em lugares secos, ele vai nos permitir que estejamos fartos. Ele vai regar o nosso jardim, irmãos, como um manancial de águas, cujas águas nunca falharão. Amém ou não amém? Isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Te apega nisso. Os atos de bondade podem ser praticados em oculto, mas não se pode esconder os resultados sobre o caráter daqueles que o praticam. Aqueles que houverem buscado desenvolvimento e a perfeição do caráter cristão, mediante o exercício de suas faculdades em suas obras, hão de, no mundo por vir, irmãos, ceifar aquilo que semearam. Amém ou não amém?
Olha que poderosa Amém. mensagem. Deus é tão maravilhoso que aqui nessa terra ele já nos permite viver situações boas quando nós abençoamos pessoas. Em outro texto ele vai dizer que quando nós abençoamos alguém, até a nossa cama será afofada na nossa velhice. Deus cuida da gente aqui nessa terra, mas ela promete, Deus diz aqui, ó, aqueles que houverem buscado desenvolvimento e a perfeição do caráter cristão, mediante o exercício de boas obras, irmãos, escutem bem, hão de no mundo por vir ceifar aquilo que semearam aqui nesta terra. Deus vai dar para você a recompensa de tudo que você faz por amor ao próximo. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, vai ter um povo à esquerda, outro povo à direita. Você lembra esse texto, não lembra? Mateus 25. Mas o da esquerda ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Mas o da direita ele vai dizer, ó, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele vai explicar por quê. Por quê? Ele vai dizer, ó, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava enfermo, vocês foram lá comigo me dar um medicamento. Entra no gozo do teu Senhor. E nós vamos perguntar, mas Senhor, quando nós fizemos isso ao Senhor? Ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram um ato de caridade, de bondade para os meus filhinhos, a mim vocês os fizeram. É isso que Deus quer, irmãos. Então, a obra iniciada na terra há de atingir a sua consumação naquela vida mais elevada e santa que se perpetuará por toda a eternidade. E que isso seja algo que te motive e que cada dia mais cresça em teu coração. Acredite, mesmo que você passar por situações difíceis aqui nessa terra e você dizer, Senhor, eu tenho feito pelo Senhor aquilo que eu não faria se não fosse o teu Santo Espírito me trabalhando no meu coração. Eu tenho trabalhado para o Senhor, Pai, e eu estou passando por uma situação difícil. As coisas estão faltando na minha casa, está complicado. Acredite, irmãos. Deus fala para você que você vai ceifar aquilo que você semeou aqui nessa terra, você vai ceifar também lá no céu. Deus quer te abençoar muito. Deus quer te dar bênçãos, e não apenas bênçãos para você, não apenas bênçãos materiais, mas Deus quer que você, mãe, você, pai, que tem orado pelos filhos, receba a bênção de ter o teu filho nos teus braços, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. Você pode ceifar isso, irmãos. Você pode ceifar isso porque você tem semeado orando todos os dias. Deus pode dar para você coisas maravilhosas, você só tem que ser fiel ao Senhor. Continue fazendo a vontade de Deus, mas para que Ele apareça e não eu e você. O apelo dessa manhã é: Pai amado, eu preciso todos os dias ser batizado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero poder fazer o bem ao próximo, quero transmitir aos outros o amor que vem do Senhor e que minha vida seja para servir e que a Tua glória seja manifestada através de mim por todos os atos de bondade, que Teu Espírito me convença todos os dias a praticar esses atos de bondade. Que esse seja o desejo do seu coração, irmão. Que todos os dias nossos atos sejam atos de bondade. Que a nossa vida seja um cheiro de vida para a vida e não de morte para a morte. Que a nossa boca seja para abençoar. Que as nossas mãos que Deus nos deu sejam feitas como foram feitas. Que nós possamos usá-las para servir. Que Deus te abençoe. E que esse estudo possa realmente ter tido um espaço no teu coração e que nós possamos aprender do Senhor todos os dias. Amém? Amém. Amém. Nesse momento, eu quero te convidar para nós orarmos e finalizarmos esse momento com o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra. E, Amém, Senhor. Deus, o Senhor quer que nós sejamos pessoas que em nossos atos, em nossas práticas, o bem seja manifestado. Amém, Senhor. Eu pede, Senhor Deus, que nós sejamos verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos são aqueles, Senhor Deus, que fazem tudo para a tua honra e a tua glória, para que o teu nome seja Amém. exaltado. Infelizmente, Amém. Senhor Deus, Amém. a natureza humana, às vezes podemos, quem sabe, Senhor Deus, no lapso, fazer a mesma coisa que faziam os judeus, trazer glória para si, fazer as coisas para aparecer. Nós não estamos, Senhor Deus, neste mundo para aparecer. Nós estamos nesse mundo, Senhor Deus, para fazer com que o Senhor apareça, que o Senhor, Pai, seja manifestado, para que mais pessoas conheçam sobre o Senhor. Então, Pai, dê sabedoria para cada um de nós que estamos aqui neste grupo. Nos motiva, Senhor Deus, a fazermos o bem todos os dias de nossas vidas. E que teu Santo Espírito, Amém.
Deus, trabalhe em nosso coração para que nós manifestemos cada dia as boas obras. Em nome de Jesus, abençoe este povo. Nos dê uma feliz semana. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Abra sua câmera para a gente tirar aquela foto linda. E aquele sorriso maravilhoso que só você tem. Que bênção. Que Deus seja eternamente louvado, viu? Pela vida de cada. Amém. Vamos lá, ainda tem alguns. A Juliette abriu a câmera e desligou de novo, Juliette. Vamos lá, eu vou tirar a primeira foto, tá bom? Se você puder abrir sua câmera aí, vai ficar bem legal. Pronto, agora ficou legal, Juliette. Lembrando que vocês vão estar sendo vistos no YouTube, então coloca a sua imagem aí, tá? Para que as pessoas vejam o rostinho de vocês. 2, 3 e. Já. A primeira já foi, vamos para a segunda página aqui. Olha que bênção. Que bênção, que bênção. Que legal. Que Deus. Ai, pastor. Povo de Deus, um excelente domingo para você, uma excelente semana. Amém. Estamos aqui no mesmo horário amanhã, para a honra e glória do Senhor, no nosso 37º dia de oração. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você tenha aí um excelente Amém. domingo. Ore pelo povo. Amém. Estarei fazendo algumas viagens agora pela manhã, uma escola de ancianato. Inclusive, avisa seu ancião que nós teremos uma reunião às 9 horas da manhã, via Zoom, tá bom? Para que ele lembre. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom Glória dia. a Que Deus Deus. abençoe. Bom dia. Feliz Bom dia, semana a Maria. todos.